Graça e a paz do Senhor Jesus, missionário Leandro Ramos, São Luís, Maranhão, Brasil, 27 de julho de 2022. Ensino, palavra, exortação, o Espírito Santo de Deus consola, nos ensina, nos exorta, nos edifica. E essa palavra de Deus, sabe por que você nunca se libertou? Porque você não estuda a palavra de Deus. O dia que você começar a estudar as Sagradas Escrituras, orar, jejuar, adorar a Deus, na beleza da sua santidade, esquecer envolvimento com política, esquecer envolvimento com as coisas dessa terra. Não estou dizendo que você não deve votar, não estou dizendo isso não. Mas no dia que você focar na palavra de Deus, na obra do reino de Deus, e estudar as Sagradas Escrituras, você vai ser liberto pelo poder que há no nome de Jesus. Então falamos em Gálatas capítulo 3, a lei é impotente para salvar, mas conduz a Cristo, é um aio. E a fé, conduz a Cristo é a fé. Só somos justificados pela fé, não somos justificados pela guarda do sábado, como os sabáticos dizem. Não vivemos pela lei, vivemos pela graça. E tem um termo nomos em Gálatas 3, capítulo 2, a versículo 26, que significa costume, estatuto ou lei. Esse termo é falado 194 vezes no Novo Testamento e é traduzido 247 vezes na Torá, no hebraico, o termo hebraico, que é a lei de Moisés, ou uma lei geral, ou uma lei específica. Isso lá no Antigo Testamento, tá certo? E Paulo tinha uma predileção especial por nomos, por lei. O mais da metade das ocorrências do Novo Testamento estão nos escritos de Paulo. Em Romanos e Gálatas, Paulo travou o combate sobre a lei e a graça em relação à salvação. Os sabáticos não gostam de Paulo, isso é fato. Porque Paulo travou um embate, Paulo travou um debate árduo sobre a lei ou Cristo, sobre a lei, a graça. Não somos justificados pela lei, somos justificados pela fé. Fomos justificados com o sangue que Jesus derramou na cruz do Calvário. Ressuscitou o terceiro dia, apresentou a grande comissão e partiu para o Pai. E logo, logo, se aproxima o fim, ele voltará para buscar a igreja. Alguns teólogos não gostam da expressão voltar, que Jesus não vai voltar. Mas isso é um assunto para outros vídeos. Então Paulo travou esse embate, Paulo negou que uma justiça baseada na lei depende do esforço humano em vez da graça de Deus e da fé na obra de Cristo. Quando você é justificado pela lei, depende do seu esforço, desse cerimonial de guardar o sábado, uma lei cerimonial, de um símbolo, de um sinal. Até concordo que foi um sinal para o antigo povo hebreu, para os judeus. Os judeus rejeitaram as promessas do Senhor. E graças a uma corrente teológica, e graças a esse rejeitar, essa promessa nos alcançou através. Teve o juízo de Deus no período noético. Teve o juízo de Deus em Sodoma e Gomorra. E essa promessa alcançou Abraão e seu primo Ló. E essa promessa alcançou a Moisés, que foi colocado à beira do rio e se tornou um líder do povo de Israel. E lá foi instituída a lei mosaica, junto com Arão, o tabernáculo. Teve muita rebelião. Abirão, Datã e Coré, aproximadamente 200 pessoas se rebelaram contra a liderança mosaica, a liderança de Moisés. O sacrifício no tabernáculo era com animais. Tanto é que tem a história em 1 Samuel capítulo 4 do sacerdote Eli, que Ofni e Finéias profanaram o tabernáculo. Mas acelerando aí a palavra de Deus, os tempos, o Kairós de Deus, chegamos à época da igreja primitiva. Na verdade, a morte e ressurreição de Jesus. Quando Jesus vem nos comissionar, nos entregar a grande comissão, começa ali a história da igreja primitiva, assim penso eu.
E a religião, como dizem por aí, não, a mais antiga não é a religião católica, que nós fomos chamados de católicos universais. Isso é uma outra história. Mas a igreja primitiva, a igreja do apóstolo Paulo, essa sim, é a igreja mais antiga. 500 homens cheios do Espírito, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, impactaram a Europa e toda a Ásia Menor, pregando o evangelho em Jerusalém, na Judéia, em Samaria, até os confins da terra. E nós estamos lendo a carta desse apóstolo, a Galácia do Sul. E esse termo que foi explicado da lei, vou esperar a refutação dos sabáticos, que eles são, ao contrário dos seguidores de Yehoshua e Uhá, eles são mais fraquinhos, são menos, e a teologia deles é mais fraca. A teologia herética dos sabáticos é mais forte. Eles têm universidades, eles têm cidades inteiras, campos. Eles têm cidades na Bahia, no Pará, onde tem casas para os pastores doutores, apartamentos para os mais iniciantes, tem mini shopping, lojas, colégios, universidades. Eles enviam aqueles que querem estudar para outros países. Eles são uma potência. Tem crescido muito aqui no Maranhão e no Brasil os sabáticos. Não matricule seu filho num colégio sabático, porque ele vai ficar fanático e com a mente cauterizada, que eu tenho vários filhos de amigos meus que ficaram sabáticos, ficaram fanáticos pela igreja e pela religião. Mas eu quero dizer aos irmãos, voltando aqui para Gálatas capítulo 3, vamos sem vídeo mesmo, sem áudio. Gálatas capítulo 3, nós estamos falando desse termo grego chamado nomos. E esse termo grego chamado nomos significa costume, estatuto ou lei. E aqui a Bíblia Sagrada nos ensina, através desse teólogo que traduziu essa Bíblia Sagrada para essa linguagem e fez esses comentários, que em Gálatas capítulo 3, do versículo 2 a 26, está falando sobre o apóstolo Paulo, que ele sempre nas suas cartas, a carta aos Romanos, a Galácia do Sul, ele cita essa defesa da fé para Timóteo, Tessalonicenses. Ele cita essa defesa da fé e combate essa aplicação distorcida desses heréticos sobre a lei. A lei traz o conhecimento de pecado e torna todos responsáveis diante de Deus. Vamos ler em Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20. Paulo falando à igreja de Roma. Está escrito em Romanos capítulo 3, versículo 19 e 20. Acompanhe conosco. Ora, nós sabemos que tudo que a lei diz, nomos do grego, aos que estão debaixo da lei o diz, para que toda boca esteja fechada de todo mundo seja condenável diante de Deus. Por isso, nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Eu vou continuar aqui. A justificação pela fé em Jesus Cristo. 21. Mas agora se manifestou sem a lei a justiça de Deus, tendo o testemunho da lei e dos profetas. Isto, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há diferença, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela fé, já lemos outro versículo, agora pela graça. Justificados pela graça, aleluia, glória a Deus, pela redenção que há em Cristo Jesus. Somente pela fé
E somente pela graça seremos justificados. Pela lei, não.